mesmo no coração do paraíso. Os anjos ainda podem sentir medo. Meu velho inimigo, você não se esconderá de mim. Não importa a forma que escolher. Revele seu verdadeiro eu. Diablo. Teria Deus uma esposa? Asherá, a deusa proibida. E disse o Senhor: não terá outros deuses diante de mim. Nosso vídeo é baseado em estudos e não tem intenções religiosas. Arqueólogos fazem descobertas tentadoras que Deus não estaria sozinho. Os israelitas teriam abandonado cultos a deuses antigos e deixaram apenas o culto a um Deus uno. Descobertas incríveis dizem que Deus tinha uma companheira, a deusa da antiga Canaã. Asherá seria ela a companheira de Deus, ou sua rival. Venerada em Israel e muito conhecida dos escritores da Bíblia, possuindo mais de 40 citações. Asherá, deusa antiga de Canaã, seria a esposa de Deus. Bem antes de surgir em todas as culturas, já haviam deuses duos. No Egito, Ísis e Osíris. Na Grécia, Hera e Zeus. Na Babilônia, o Ishtar e Tanos. Em Canaã, Baal e Zael. Israelitas na época se apegavam às deusas mães. Ao sul de Jerusalém, escavações revelam que Asherá eram adorados no templo de Arate. A grande deusa mãe ficou para trás após ser implantado o culto ao Deus homem uno. A evidência não é tão forte, mas a cidade de Dan, no monte antigo de Israel, era a cidade de culto. Eram dadas oferendas aos deuses, orações eram feitas na época e vigílias. Os primeiros israelitas foram pesquisados por estudiosos. Em textos hebreus, Asherá salva pessoas. No leste do Sinai, muitas provas sobre a companheira de Deus foram encontradas, inscrições e objetos da época. Deusa mãe da antiga Canaã, Asherá, com direito a local de veneração em Dan, foi unificada em apenas uma entidade. No livro Torá, colocaram todo o lado masculino em evidência. O hebraico é uma linguagem que tem masculino e feminino. Não existe o neutro. A palavra Deus deve ser masculina ou feminina. Mas na escrita, a palavra usada é uma palavra apenas masculina. O nome masculino, isso mostra que Deus não tem que ser identificado como homem apenas. A imagem masculina de Deus é descrita em um combate entre cananeus e os egípcios. O sucesso do Deus masculino total seriam responsáveis. Em Torá, Deus é rigoroso e total masculino. É masculino e feminino em seu contexto. Nos dias de hoje, ele já é mais flexível, permitindo muitas coisas diferentes. Não vemos em textos bíblicos esses achados, mas em pesquisas e livros antigos vemos muito do passado colocados de modo estranho e complicado. Os evangelhos apócrifos muito têm contribuído para uma chegada mais acertada à história da Bíblia. Com a decisão de apenas 4 evangelistas tomada no Concílio de Nicéia, sumiriam os outros que agora estão disponíveis para quem o quiser estudar. No início de Israel, a dama do leão, Asherá,
era a Senhora de Deus. Ela tem símbolo de touro e de leão, sendo assim, simbolizava os dois. A arqueologia estuda isso durante 24 horas. No Antigo Oriente temos muito das deusas femininas e estátuas foram achadas próximos ao Templo de Salomão. O culto a Exarrá seria um culto incômodo devido ao poder da deusa mãe, pois mulheres não seriam submissas aos homens. No antigo Israel, decidiram se livrar dela com o ápice do monoteísmo. A deusa era adorada pelo povo e odiada pelos editores do Antigo Testamento, dizendo que apenas um Deus macho e forte, bravo e punidor. A ideia de uma companheira a ele seria uma ameaça a todos. Fascínio e medo ao mesmo tempo. Sociedades antigas tinham a mulher como objeto sexual e medo por elas darem a vida a outro ser. Os babilônios saquearam Jerusalém. Aí sim veio a ascensão de sumindo de uma vez por todas a Asherá. Vamos lembrar que a Bíblia é literatura, sofrendo mais mudanças na mão de seus amigos ortodoxos, mudando coisas e coisas. No rosto inocente de Maria mora a mãe de Cristo ou a esposa de Deus? Quem seria Asherá, esposa de Deus ou sua guardiã? Este é um estudo muito complexo. Em uma era machista e de pouco estudo entender as descobertas é complicado. E os estudos teológicos, mas e você? O que acha disto? Acredita que Deus tinha uma aliada para as suas criações e seu domínio entre os homens? Se tinha, para onde ela foi? Mesmo ainda hoje em rituais judaicos, canções de casamento ainda podem ser ouvidas que celebram a união de Deus e sua noiva. Quem seria esta? Asherá